Olá, amigos, bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Quem está chegando pela primeira vez aqui, seja nesse vídeo, seja no canal, esse é o nosso estudo, os nossos comentários sobre o livro Religião dos Espíritos, que Emmanuel fez através de Chico Xavier, vários comentários a algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Ele não contém o livro inteiro dos Espíritos, mas tem várias questões que Emmanuel foi comentando, não necessariamente na ordem das perguntas lá em Kardec, mas ele traz um olhar aprofundado, renovado sobre aquilo que os Espíritos trouxeram ao codificador da doutrina espírita. Se você já nos acompanha, sabe que a gente já caminhou bastante do livro, é um livro um pouco extenso, ele tem 90 capítulos, nós estamos no 26, semanalmente é a nossa proposta de a cada semana irmos divulgando um novo comentário sobre um capítulo. Para acompanhar, o ideal é que você se inscreva aí nesse canal, Jane Freire, e toque lá o tal do sininho para receber as atualizações que vão chegando toda semana. Dito isso, voltando ao nosso estudo, quem vem nos acompanhando toda semana sabe que a gente deu uma paradinha aí de virada de ano e agora iniciamos o 2021 com o nosso querido Emmanuel falando na Terra e no além. Esse texto ele é sobre a questão 807 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta e os Espíritos nos trazem quais são as consequências da forma como a gente vive a nossa vida aqui. Tanto no Livro dos Espíritos quanto aqui em Emmanuel, a gente vê que cada ação tem a sua reação. Tudo que a gente faz produz frutos. Não tem algo que a gente faça e que isso escape a essa lei universal da causa e consequência. Como se dão essas consequências? A doutrina nos explica que age a misericórdia de Deus, porque a lei universal, a lei divina, ela é voltada para o amor, ela é voltada para nos levar adiante e não nos manter encarcerados ao passado. A vida é sempre para frente, a vida está sempre nos impulsionando para sairmos do lugar de paralisação, de cristalização, em que a gente vai se colocando e que a gente vai se deixando. Emmanuel inicia falando das ilusões da vida, dos nossos desejos transitórios. Muitos deles a gente possui de forma bastante fidedigna, de forma bastante sincera, de querer fazer as coisas no mundo material, de querer ser bem-sucedido nesse mundo. Desde crianças nós ouvimos isso, que nós devemos, que nós podemos, que nós precisamos sermos pessoas bem-sucedidas no mundo. E aí a gente vai se perdendo muitas vezes nos sucessos transitórios. A gente utiliza da matéria de uma forma muitas vezes equivocada. E o mal não está na matéria, o mal não está no dinheiro, por exemplo. O mal que pode haver é o meu mau uso do dinheiro, o meu mau uso da matéria, o meu apego a ela, fora do que é saudável. Emmanuel nos traz. Primeiro, antes de trazer algum exemplo que ele traz, ele logo começa dizendo que a gente, quando parte
da vida corpórea de volta para a vida espiritual, a gente se dá conta do que a gente tinha planejado fazer aqui e do que a gente efetivamente fez. Aquela história de que depois que morre ou na hora que está morrendo, passa um filminho, né, em que a gente vê tudo o que a gente fez. É de certa forma uma alegoria, mas tem lá seu fundo de verdade. Que em algum momento ou aos poucos, a gente após o desencarne vai se dando conta de muitas coisas que a gente fez. Tanto que fez bem, foi dentro do planejado ou que foi até melhor do que havia inicialmente sido esperado, porque a gente também pode superar para o bem. A gente pode chegar aqui e fazer algo muito bom, se dar conta, ter um insight a nosso próprio respeito muito grande que vai nos ajudar, nos impulsionando a jornada evolutiva alguns degraus aí para frente, né? Não é uma questão de tempo cronológico, é uma questão de entendimento interno, a nossa evolução. E a gente se dá conta também do que não foi bem, né? Seja o bem que eu deixei de fazer, eu tinha oportunidade, eu tinha ensejo, eu tinha condições de ajudar e não ajudei, seja o mal deliberadamente que eu fiz a mim e aos outros. Né? Todo mal que eu faço aos outros, eu faço a mim. Né? Ação e reação. Assim como todo bem que eu faço, invariavelmente vai retornar a mim. É a mesma lei, é o mesmo princípio. Então não tem um que seja mais forte do que o outro. A diferença é que a misericórdia divina nos ampara nos nossos erros. Ela suaviza a nossa trajetória de resgate, porque senão nós não conseguiríamos resgatar. Nós não teremos condições de desfazer ali ipsis literis tudo aquilo em que a gente erra, tudo aquilo em que a gente falha. Essa semana mesmo, uns 2, 3 dias, eu assisti a uma palestra do Divaldo Franco, que eu não tenho certeza se foi exatamente agora desses dias, mas é recente, deve ter de um mês para cá, em que em algum momento ele deu um exemplo de um homem que foi responsável pelo aborto de 75 mil crianças. Era um médico em que ele tinha clínicas de aborto, então que ele fazia isso em escala. Né? Ele foi responsável pelo corte de todas essas vidas, de todos esses espíritos que vinham reencarnar, e pela mão dele, pela atuação dele no uso absurdamente errado da medicina, ele ceifou essas vidas. Até que em algum momento, numa das práticas abortivas, enquanto ele tentava retirar o feto de dentro do útero materno, e nós sabemos, há muitos relatos a respeito, para quem tem estômago para se informar nos mínimos detalhes dessas práticas, em que nos momentos de aborto, os fetos muitas vezes se encolhem no cantinho do útero, tentando não serem sugados, né, não serem retirados dali. E em algum momento desse médico, esse feto tocou o médico. Ele meio que tentou se abraçar a esse médico que lhe tirava a vida antes de desfalecer. E isso mexeu com esse médico, porque Deus nos chama a todos os momentos. Deus mexe conosco em todos os instantes. E nós não percebemos.
raramente a gente percebe algo que acontece na nossa vida e que a gente fala: Senhor, é impossível não dar conta, não acreditar que houve uma mão divina aqui, né? Mão no sentido figurado, né? Deus não tem mão, mas uma ação celeste, uma ação de algo superior atuou nesse momento na minha vida. Todos nós temos situações assim, né? Algumas pessoas são mais fechadas a perceberem isso, mantém ali a visão mais obtusa para perceber essa atuação divina. Há outras pessoas que percebem mais, e aí algumas pessoas ficam achando que fulana ou que Beltrano recebem mais ajuda da espiritualidade ou de Deus, de algum santo, alguma divindade. Não, na verdade aquela pessoa provavelmente presta mais atenção à atuação do imponderável, da superioridade sobre ele. E os outros não percebem tanto. Ou a gente fica acreditando a nós mesmos aquilo que é do divino, né? Tive uma ideia, acordei com uma ideia fantástica que vai resolver meu problema. Nossa, como eu sou inteligente, como eu sou fantástica. Será? Em parte sim, tem parte minha ali na resolução. Mas será que não foi um bom amigo, bem mais adiantado que no desdobramento do sono não conversou comigo, ou que em algum momento me soprou aquela ideia? Devemos dar os devidos créditos a Deus e não a gente, ou que seria mais inconcebível ainda, ao acaso, né? O por acaso tal coisa aconteceu comigo. Precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir o que se passa conosco, no entorno da gente e dentro da gente. Esse médico do exemplo trazido por Divaldo, ele foi tocado naquele momento e ele desistiu de continuar com essa vida. Ele fechou as clínicas, ele passou a falar contra o aborto, ele se modificou nessa vida. E aí Divaldo pergunta, como é que vai resgatar isso? 75 mil mortes. Como? O simples fato dele ter arrependido, dele não fazer mais, isso já zera essa conta, liquida essa fatura? Seria justo se fosse dessa forma? Não, não seria. O Divaldo traz como uma das infinitas alternativas da providência divina, que esse médico venha num outro momento, num uso necessário e correto da medicina, desenvolver um remédio, desenvolver uma vacina, algo que auxilie todo um contingente populacional, que beneficie um grupo muito grande de pessoas, devolvendo dessa forma as vidas que ele retirou. Assim é a providência divina. Ela não nos mantém encarcerados em punições, algemados à dor, nada disso. Seja na terra, seja no além, a ação de Deus sobre nós é sempre nos puxando para frente pela via do amor, pela via da fraternidade. Emmanuel traz como exemplos, ele traz muitos exemplos, cada um aqui que ele traz nesse texto, a gente poderia falar uma hora inteira sobre essa questão, né? São vários exemplos, eu sempre recomendo que vocês leiam o texto depois de assistir o nosso vídeo ou antes, para vocês, como se diz, sedimentarem melhor o entendimento. Aqui eu estou trazendo alguns pontos do texto e sempre é mais completo, né? Se você juntar ali a questão, no inicinho do capítulo tem a questão do Livro dos Espíritos a que se refere, então você vai lá no Kardec, volta aqui no Emmanuel, isso vai enriquecendo o seu entendimento. O primeiro exemplo que ele nos traz é o dos cientistas famosos
que utilizaram o seu saber, a sua inteligência, o seu intelecto para manipular de uma forma cruel, de uma forma ruim, desenvolvendo aí tantos exemplos ruins nós temos, não é, na nossa história recente e mais para trás, de crueldades que foram feitas por pessoas tão inteligentes e que infelizmente desenvolveram coisas tão ruins com esse intelecto, e que eles pedem para vir. Sou eu quem peço, quando eu me dou conta dos meus erros, quando eu me dou conta de onde eu posso cair. Esses irmãos, por exemplo, pedem para vir com a inteligência fechada, com essa inteligência capturada aí por uma deficiência do corpo físico. O espírito permanece perfeito, a inteligência, a lucidez continuam perfeitos. Mas quando a gente está aqui ligado ao corpinho físico, ele nos limita. O corpo físico, ele é, como dizem, um grande escafandro. Escafandro é aquela roupa pesadona, né, de mergulho em alta profundidade. Então, é um peso que segura a gente no plano físico. Então, um espírito muito inteligente vindo num corpo em que biologicamente essa inteligência está cerceada, ele não vai poder utilizá-la para o mal novamente. Essa tendência que ele tem de fazer mau uso dessa faculdade, desse dom, desse talento, ele vem com ela cerceada para ele não poder errar, ou ele limitar muito grandemente as chances dele de utilizar a inteligência para o mal. É castigo? Não, é proteção. É como o diabético que não consegue se controlar no impulso de comer doce, então ele não deve ter a geladeira lotada de doces, né? Você está ali impedido de comer determinado alimento, né? Um exemplo aqui seria o diabético. Você vai pôr ali uma bandeja cheia de brigadeiro, de beijinho, de doces para a pessoa, dificultar muito, né? Caso essa pessoa ainda não esteja absolutamente controlada. A partir do momento que ela já se acostumou, ela já se habituou, a dieta dela pode ter o doce, o chocolate, o que for ali, que ela não se perde por isso. Mas se está no momento em que ainda não consegue resistir, melhor não ter, né? Deixa o brigadeiro para outro momento, né? Nesse exemplo aqui, a plena utilização da inteligência vai ser retomada em uma outra encarnação, para que ele possa aprender a fazer o bom uso daquilo que ele tiver, aquele risquinho de inteligência que ele tenha nessa encarnação. Ele vai aprender a fazer um bom uso dela novamente. E vai desenvolver outras habilidades, né? No caso, ele vai desenvolver a afetividade. Ah, mas se ele está ali tão limitado, ele está aprendendo alguma coisa? Sim, ele está aprendendo. Uma pergunta que me fizeram recentemente é a respeito das pessoas que ficam, por exemplo, em coma, em estados vegetativos. Se aquela pessoa está aprendendo alguma coisa, ou se é um tempo inútil na encarnação. Não, de forma alguma. Nenhuma prova que a gente passe é um tempo inútil, exceto aquelas em que a gente escolhe voluntariamente somente para continuar repetindo o erro. A gente não está aprendendo nada com elas. Mas uma pessoa em coma, por exemplo, o espírito está disperso. O espírito sabe o que está acontecendo, né? E mais, quando ele se recuperar dessa doença, quando ele tiver, seja encarnado ou seja desencarnado, de uma forma ou de outra ele vai se recuperar dessa doença, ele vai ter toda a lembrança dessa experiência como aprendizado.
Então, mesmo alguém que vem com muita debilidade física ou mental, ele está em aprendizado. Emmanuel traz aqui vários exemplos de desvios, de componentes em que a pessoa cometeu vários erros consigo e principalmente com a coletividade, em que a pessoa pede para vir com algo que lhe impeça de cometer aquele mesmo erro de novo. Então, volto a explicar, não é castigo, não é punição, é contenção de mim mesma. Eu preciso ter algo que me impeça de repetir aquela minha tendência muito ruim, para que eu possa ir afrouxando essa minha tendência de repetir aquele erro, de repetir aquele caminho. Um espírito que sistematicamente comete suicídios ao longo de várias encarnações. A cada nova encarnação ele vem com algo que ajude a bloquear mais e mais essa tentativa de tirar a própria vida. E esses bloqueios são não só aqui as limitações, não só as esqueci como é o plural de escassez, gente, as várias limitações que essa pessoa vem junto dela, seja no corpo, seja no contexto da vida, mas a gente recebe também muitas doses extras de amor. A gente vem com companheiros de jornada, espíritos que ou estavam junto com a gente no momento do erro e já passaram dessa fase e agora vêm para nos auxiliar, ou são espíritos que nos amam infinitamente e que, sabendo da nossa limitação, entendendo qual é a nossa dificuldade, se dispõem a vir nessa encarnação muito próximos a nós, principalmente o núcleo familiar próximo, eles se dispõem a vir para nos ajudar. Eu sei que você tem tal tendência, então deixa eu ir como sua mãe, sua irmã, sua filha, seu cunhado, para eu ficar ali te ajudando a tomar um outro rumo, uma outra direção. Assim, nós temos várias das nossas dificuldades físicas, mentais. Aqui ele não colocou situações sociais, mas também se enquadram nessa mesma explicação. Por que eu tenho uma vida de tal jeito, meu vizinho tem uma vida de outro jeito, também está aqui nesse contexto, né, de explicações do que a gente passa. E ele traz ao final, no último parágrafo, uma forma para que a gente possa diminuir essa nossa contabilidade pesada. Como é que eu alivio essas minhas dívidas do passado? Eu vou ter que esperar a próxima encarnação? Se eu errei aqui agora, eu vou ter que esperar a próxima encarnação para eu pagar? Para eu vir com uma dor terrível? Para eu vir numa limitação? Para eu sofrer horrores? Lógico que não. Isso não seria um Deus de amor, isso não seria um Deus de bondade suprema e absoluta. Nós temos formas de amenizar todas as nossas dívidas, sejam as que estão lá para trás, bem lá para trás, milenarmente, sejam as que a gente está fazendo aqui agora. Tá? Eu sempre lembro das causas atuais das aflições, que está lá em Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vem aqui dar uma bagunçada no nosso caminho nessa vida, e aí começa a doer, começa a trazer aflições agora mesmo. Então, a solução também pode ser agora mesmo. Primeiro, parando de fazer determinado comportamento. Se eu errei, se eu cometi um erro, como é que eu posso repará-lo? Tem como reparar? Tem como consertar? Tem
Dá para dar um jeito nessa situação? Então, o que eu faça? Não dá. Então, como é que eu reparo? Ajudai-vos, buscando no auxílio constante aos outros o pagamento facilitado das dívidas do pretérito. Qual é a solução? Ajudar os demais. Qual é o teu ponto fraco? O que você já aprendeu que indo por ali dá errado? Como é que você pode ajudar os outros a não cometerem o mesmo erro? Como é que você vira a moeda daquilo que você tem tendência a fazer? Não é virar outra pessoa, é pegar a sua tendência e direcioná-la para o bem. Lembrando que o bem é sempre aquilo que é bom para mim e para todos os outros. Estou pensando só em mim, só eu me beneficio. Não é bem, é para todo mundo. Ajuda qualquer um, tal ação, tal pensamento, tal atitude, então é o bem, né? Eu conseguir ter comida na minha mesa é bom? Claro que é bom. Só eu ter comida na minha mesa, deixando de repartir com mais alguém que eu poderia repartir? Não, isso é egoísmo, não é o bem. Então, o ajudai-vos, o buscar esse pagamento de contas pelo amor é a opção que Deus reserva a todos nós. É o que Ele espera de nós, é o que Ele nos incentiva incessantemente para fazer. Então estejamos nós aqui na terra ou no além, desprovidos do nosso corpo físico, que nós nos dediquemos à prática do bem, por nós e pelo outro, que esse é o caminho inevitável de todos nós, quer queiramos, quer não queiramos, quer já estejamos despertos para essa realidade, quer ainda não estejamos. Todos nós estamos infalivelmente destinados ao bem. Espero que tenha ajudado a entender um pouquinho desse texto. A cada vez que a gente volta nele, como todos os outros, a gente tira mais informações. Então, a cada pincelada que a gente vai passando, uns capítulos lembram outros, então a gente vai juntando aí esse colar de pérolas que Emmanuel tão brilhantemente nos traz. Um abraço a todos e até o nosso próximo episódio daqui a uns dias.